Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas ao canal da Convocar Infância. Tudo bem? Vamos ajustando aqui. Oi, Xana. Mais um pouquinho. Xana já está presente. Tudo certo? Tudo bem com vocês? De onde vocês são? Quem não me conhece, vou começar me apresentando. Eu sou a Dana Vargas. Sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E sou uma pesquisadora da infância, trabalho na educação infantil, tenho a minha turma, como vocês, alguns de vocês. Estamos aqui, né, esperando as autorizações, todos os procedimentos que sejam precisos tomar para a gente voltar às aulas novamente. Esperando. Todos sejam bem-vindos. Algumas pessoas que a gente já conhece já estão aí presente. Tudo bem? Bom, hoje a nossa conversa é com a Xana Wolff. A Xana que é de Santa Catarina. A Xana vai falar sobre um assunto que é tão importante na educação infantil, que é o acolhimento. Então, o acolhimento dessas crianças na educação infantil. Que legal, olha só. Eu tô lendo, vocês colocam aí, eu tô lendo tudo, tá, gente? E agora eu gostei, a Renata disse que ela já se sente tão íntima que ela já quase respondeu o cumprimento inicial. Boa noite, é isso aí mesmo, é essa a ideia. Essa ideia de eu não ficar aqui conversando, né? Só eu e o convidado e outra pessoa, para vocês estarem conversando junto com a gente. Sejam todos bem-vindos. Então, assim como vocês estão aí, a gente está sempre em busca de assuntos que venham nos ajudar na nossa rotina, no nosso dia a dia. E, achando eu conheci ela com algum, né, nessa rede de amigos que a gente se forma, né, nesse momento. E eu gostei bastante do que ela traz muito sobre a educação positiva, né? E ela também é estuda 5 anos Pickler, então ela vai nos trazer bastante coisas boas hoje, né, na fala dela. Então já vou convidar ela para ela se apresentar, para a gente não perder um minuto, porque a gente vai se estender bastante, né? Para a gente ter o nosso tempo de 1 hora. Antes de chamar a Xana, eu quero deixar um convite para vocês, lá no final também eu vou falar, que hoje às 19 horas tem o lançamento do livro Elas e o Chão, né? Que é a Patrícia Smith, da Marisete, da Cimeia e da Karen Justus, que são as 3 delas já estiveram aqui no canal da Convocar Infância, já estiveram falando sobre infância. A Karen vai vir, só esperamos passar esse lançamento do livro para a Karen vir falar também com a gente. Então hoje às 19 horas, quem não fez a inscrição pode fazer a inscrição lá, dá para participar pelo Simpla, no lançamento do livro, bem legal. E também outro recadinho, que até domingo agora tem a inscrição do seminário da Zelo. Então, quem quer fazer um seminário online de práticas pedagógicas, até domingo tem as inscrições abertas desse seminário que vai ser totalmente online. Então, quem quiser participar, até domingo entra lá, Seminário Zelo. E vão ter várias práticas que vão ser compartilhadas. Tem a palestra de abertura com o Gandhi. Tá imperdível. E eu vou estar lá também, eu também apresento um trabalho meu lá nesse seminário, bem interessante. Então, eu vou convidar a Xana pra gente começar essa conversa. Sejam todos bem-vindos, tá? Dani, tu tá aí também, querida.
Não entrou? Vamos de novo. Vamos lá de novo. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Me avisem, tá? Minha internet hoje não andava muito boa por aqui, mas qualquer coisa, viu? Tudo ok. Não tá travando. Se caso dá uma falhada, vocês me avisem. A gente dá um jeito. Sai pela casa, sai correndo, vai a outro ponto. Vamos lá, esperando a Xana entrar. Estão colocando onde vocês são. Gosto de saber onde vocês são também. Ai, que bom, Carol. Que bom que o som tá bom. E a gente fica preocupado. Eu tô falando bem baixinho para não sair a voz muito alta. Não tô, ó, tô aguardando a Xana entrar. Vamos ver se não vai ter nenhum problema de internet. Agora tá todo mundo usando a internet esse horário, né? Começa a partir de agora até de noite, todo mundo usar a internet. E também eu quero que vocês, assim, ó, vão comentando depois que vocês assistirem a live, depois que vocês participarem, como que foi, quiser me mandar mensagem. Ó, de Brusque, tem galera de Brusque de Floripa aqui. Não está aceitando. Peraí. Vou te convidar de novo, adicionar. E vão colocando o que vocês estão achando dos assuntos. Ó, agora vai. Deu. Já tava pedindo outro celular aqui, porque o meu não tava querendo entrar, gente. Ah, meu Deus. Eu não sei. Xana, bem-vinda! Tudo bem? Boa noite a todo mundo. Tudo bem, tudo bem. Tem uma galera de Santa Catarina que segue o canal, viu? Se quiser aqui. Tô vendo, de Tijucas, né? Sejam bem-vindos. Isso, ó, tem uma salto do Rio. Xana, quero te agradecer já de início esse convite que eu te fiz, assim, tu abertamente, né? Reorganizou tua agenda, a gente conseguiu, né, estar aqui juntinhas hoje para conversar sobre a infância, sobre muitas coisas que envolvem, né? Tá chegando bem o meu sinal aí para ti? Tá tranquilo. Eu só tô preocupada porque caiu 2 vezes o sinal aqui, eu fiquei preocupada, né? Já tô com outro celular aqui, qualquer coisa eu parto pro outro. Não sei se é o meu celular que também. A internet aqui hoje também, ó, ela dava meio falhando também, mas vamos lá, vamos seguir o baile. Então, gente, eu vi algumas pessoas que eu conheço aí, beijo. A Gabi da Zelo, eu vi que entrou também. Beijo para todo mundo, né? Então, boa noite para todo mundo, gente. Começa te apresentando, porque tem pessoas que não te conhecem, para te conhecer a partir de agora e te seguir, porque tu é uma pessoa assim maravilhosa. Tudo pelo que eu tenho assistido teu e te acompanhado, adoro teus stories, todos os dias eu vejo. Então, comunica às pessoas quem tu é. Ok. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo, né? É um grande prazer receber esse convite para estar aqui conversando com vocês um pouquinho aí sobre o acolhimento e a educação infantil. Então, meu nome é Xana Wolff, moro em Rio do Sul, Santa Catarina, né? E sou formada em serviço social, mas não venho atuando na minha área já faz 1 ano e meio, né? Porque eu estou nessa transição realmente aí para estar fazendo mais formações, trabalhando mais com educadores e com famílias, que é o meu propósito, né? Há cerca de uns 5 anos, né, eu comecei a ingressar nessa jornada pela educação infantil e a primeira infância, onde eu comecei pelos teorias e abordagens que foram surgindo e fui me identificando com algumas, né, e hoje estou aqui, né, sendo convidada para participar desses momentos tão gostosos, né, tão bom participar disso, onde eu também digo, né, que a gente transmite o que a gente sabe, mas a gente adquire muito conhecimento nesses contatos e nessas conexões. Então, para mim é muito bom participar. Vi o João aí também, boa noite, João. E, então, hoje a nossa conversa vai ser realmente... Estás me ouvindo? Que o teu sinal está falhando para mim. Não estou te vendo muito bem. Está conseguindo me ouvir? Ah, tá. Sim. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, uma conversa referente ao acolhimento infantil mesmo, a importância desse contato, né, eu vou explicar um pouquinho como é que eu cheguei nesse processo, que daí eu dou andamento na conversa, né,
Eu Isso. trabalhava como assistente social, trabalhei como assistente social aqui no município de Rio do Sul, dentro dos conselhos de assistência, né, principalmente do Conselho da Criança e Adolescência, onde eu me identificava muito, e o Conselho da Assistência Social também, tem várias questões que a gente precisa abordar, que é importante para a questão da primeira infância, mas da criança e adolescência, né? E logo depois disso, mas praticamente, eu acho que um ano, eu fui convidada para coordenar um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social aqui no município. E esse CRAS, ele abrangia um bairro, né, considerado um dos mais vulneráveis aqui da nossa região, e onde tinha uma escola próxima, né, que a gente chama de CEPLAS aqui, que é a escola modelo, onde as crianças passavam durante o dia na escola. E eu lembro, assim, de algumas situações que a gente era convidada para ir lá resolver algumas questões de conflito escolar, né? E era o conflito escolar e geralmente tu pensa que é aquele conflito da criança, mas o conflito quando chegava lá era a escola em conflito com a família. Então isso me chamava muita atenção e me deixava muito inquieta. Ali eu comecei a fazer algumas pesquisas, né, referente à educação, em principal a educação infantil, que muitas vezes também era uma das questões que chegavam para nós, que as mães vinham com queixas dos CIs, né, que não estavam conseguindo vaga nas escolas, que queriam retornar ao mercado de trabalho. Então, eu sempre falo que são políticas públicas que elas teriam que estar muito bem casadas, né? Saúde, assistência e educação, né? E geralmente cada um trabalha no seu quadrado e não consegue avançar em prol do que é o mais importante, que é a criança. Então fica cada um disputando quem faz mais e a criança fica desassistida nisso. E na situação das famílias e da escola, muitas vezes o conflito era família e escola, e a criança estava ali naquilo, mas a solução e a questão em si, que era a criança, não era solucionada. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas ali, e dentro do CRAS nós também temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, só que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo aqui na região de Santa Catarina, ela é dos 6 anos para cima, então as crianças dos 0 aos 6 não têm esse acompanhamento, né, dentro do CRAS. E algumas colegas até comentavam comigo, assim, né, quando eu comecei a mencionar, mas por que não tem serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para criança, dos 0 aos 6 anos? E eu lembro, assim, de uma das falas de uma das colegas, que é: a CRAS não é creche, não é espaço para creche. Mas se nós queremos atender as famílias, essas mães, se a gente quer elas dentro do nosso espaço, que é o Centro de Referência de Assistência Social, dentro dos serviços, dos equipamentos, nós temos que atender os filhos também, senão elas não vêm, né? Porque como é que elas vão ir se não tem um serviço voltado para elas, né? Para os filhos delas. Então, vamos fazer momentos onde as mães venham, que a gente tenha um momento para atender essas crianças, enquanto elas participam de alguma, né, oficina, alguma situação assim. E era uma das questões que eu levantava. E nesse período eu engravidei do meu segundo filho, e daí isso despertou muito mais em mim, eu acho que foi ali que foi o up, né, de tudo. E daí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Aí surgiu para mim a comunicação não violenta, né, porque eu tinha uma forma de me expressar com as pessoas, e quando as colegas vinham com essa, a gente ia para o embate, meio que uma discussão, e daí eu percebi que às vezes eu não conseguia repassar aquilo que eu queria, porque realmente tinha um conflito daí, né? Daí eu também não estava levando o meu recado da forma que eu gostaria que as pessoas me escutassem, e não era um atrito que eu queria realmente solucionar aquela situação. Então eu comecei a pesquisar, aí surgiu a comunicação não violenta, CNV, e com isso surgiu a disciplina positiva. Aí foi, o Henrique nasceu, daí vem a abordagem Pickler, que daí desde o nascimento dele eu venho acompanhando, né? Nunca consegui ir nos encontros presenciais, mas eu acompanho muito a Zelo, a Gabriela e o Rafael, me auxiliam bastante, a Silvia já teve alguns momentos, e agora eu faço as formações, né, com a Carmen, né? E a Carmen é uma querida também, então eu faço toda quarta-feira os estudos com ela nas quartas de manhã. Mas vamos lá, porque eu falo bastante, senão a gente vai encurtar o tempo, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Eu disparo em falar, gente, eu não paro mais, né? Qualquer coisa, vocês mandem pergunta aí, façam pergunta, porque senão eu vou disparando e quando vocês vejam, já deu horário e eu não paro mais de falar. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, hoje sobre a questão do acolhimento da criança,
Mas o acolhimento, ele é voltado com a educação, né? E daí ontem, até dentro do meu grupo ali, que eu faço em círculos reflexivos da educação positiva, algumas pessoas me perguntaram o que é educação positiva, né? Eu disse, educação positiva não é uma filosofia, né? Eu não sei se existe essa filosofia, eu vi que existe até alguns cursos voltados para isso e tal, mas eu usei Shana Wolf, educação positiva, porque para mim educação positiva é todas as filosofias que trazem benefício ou trazem algo positivo para a vida da criança e o meio aonde ela está, que é a escola e geralmente a família. Então, para mim, todas as filosofias que trazem esse olhar voltado ao respeito mútuo, né, com essa criança, para mim é positivo. Então, eu apresento várias abordagens e várias filosofias. Tenho as minhas preferidas, lógico, né? Mas Montessori, a disciplina positiva, Pickler, tantas outras, né, que tem aí, elas são filosofias maravilhosas que elas vêm de encontro, elas se casam em certo momento porque elas trazem esse olhar voltado ao respeito com a criança, a autonomia da criança, e é isso que eu entendo que a gente tem que trabalhar, né, e trabalhar com as famílias, em principal as famílias mais carentes, né, porque elas não têm acesso muitas vezes a essas ferramentas, então o que eu me proponho a fazer é levar essas ferramentas para os espaços onde essas crianças estão, né, que são as famílias delas, né, junto aos equipamentos de assistência, junto às escolas, ou junto eu perdi o foco aqui, eu vi pessoas entrando, mandando coraçãozinho, fui olhar, perdi o foco. Junto aos espaços onde elas estão inseridas, e as famílias, né? E as famílias, geralmente, elas são assistidas, muitas delas, pela assistência social, então a gente tem que fazer essas parcerias e ser uma rede, de fato, que sem aquele furo, né? Que eu falo que, geralmente, a nossa rede é furada, né? Porque a gente não está articulado enquanto política pública, de fato. Então, a gente tem que ter essa articulação muito forte, né? Vamos lá, vou continuar aqui para vocês. Uma das filosofias que eu uso como base, mas eu já comento, né, eu não sou uma pessoa com certificação em disciplina positiva, mas eu apresento ela, que eu acho que é uma das disciplinas, filosofias, assim, que para mim repassam muito e para mim foi divisor de águas dentro da minha casa. Eu vejo que eu já fazia isso com a minha mais velha, de 18 anos, né? Mas com o meu menor, assim, ele vem dando resultado maior porque eu entendo um pouco mais da ferramenta agora. Então, essa disciplina, para mim, é divisor de águas, e eu apresento geralmente para as famílias com quem eu atendo. Então, de certa forma, traz também mudança dentro da casa, da rotina da família. A gente apresenta a questão do quadro de rotinas, tudo isso através da disciplina positiva. Mas eu não sou certificada, e confesso que muitas vezes eu penso em fazer certificação, mas eu entendo que é um certificado, é um papel. E eu, enquanto pessoa, posso falar sobre apresentar a teoria e não preciso ter essa certificação, esse papel, né? Então, eu reflito muito sobre isso. Às vezes eu penso, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas até o momento eu nunca fiz a certificação, apresento, tenho muitas colegas que fizeram, que eu apresentei a disciplina positiva e elas optarem em fazer aqui na região. Então, na nossa região já tem pessoas bem capacitadas dentro dessa filosofia. Eu sou uma pessoa que quero conhecer várias, então... Se for para me fazer a certificação de todas, que nem desmarido, eu estou pagando daqui a pouco para trabalhar, sabe? Vamos lá, gente. Então, a disciplina positiva, que é uma das bases, né? Ela surgiu com Alfred e Rudolf, né? Lá no período da Guerra Mundial ainda, né? Mas ela tomou muita força com Jenny Nelson, agora recentemente, né? Recentemente não, mas ela que trouxe isso com mais força para a vida agora dessas mulheres que estão buscando novas ferramentas para a educação. E não é somente para mães, né? Essa ferramenta pode ser utilizada também com educadores dentro da sala de aula. Então, a disciplina positiva, ela traz esse olhar voltado com respeito mútuo pela criança enquanto sujeito de direito, né? Oi, Luiz, tudo bem? Então, a Jenny, ela comenta, né, que ela tem... eu não sei a quantidade de filhos, eu sempre me perco na questão de números, tá? Mas ela tem os filhos que ela disse, os primeiros filhos que ela foi autoritária, onde ela impunha o que ela queria, né? Ela decidia como é que ia funcionar.
E na infância até funcionava, mas quando chegava na questão da adolescência, as crianças geralmente se revoltam porque elas querem daí mostrar que elas também são capazes de decisões, muitas, né? Ou acabam se retraindo e sendo pessoas tímidas que acabam tendo questões de ansiedade e não têm a liberdade de decidir o que querem, né? Porque sempre tem alguém que decidia por ela. Então ela viu que o autoritarismo também não era positivo. Daí vem os outros filhos, ela foi permissiva. Então ela permitia que fizessem tudo como eles queriam e dava liberdade para escolha e tal. Mas daí ela percebeu que quando chegou lá na fase da adolescência, na fase adulta, eles queriam tudo da forma deles. Isso também não era positivo. Então ela foi em busca, né, de mecanismos e ferramentas, aonde ela chegou em Rudolf e Adolf, onde ela aprendeu um pouco mais sobre a disciplina positiva, e aí ela surgiu com os livros, né? Que tem o livro primeiro dela. Vou apresentar os livros também, tá, gente? Que é a disciplina positiva, né? Então, esse aqui é o base inicial. Daí ela começou a trabalhar com esses filhos dentro do respeito mútuo, onde tinham os acordos, as rotinas dentro da casa eram feitas em conjunto, e isso ela percebeu que deu resultado. Então, essa ferramenta é a que ela aplica nos filhos. Hoje ela tem netos, estão sendo aplicados nos netos, e é algo que ela percebeu que era positivo, então ela resolveu expandir isso para mais pessoas, né, dentro do trabalho dela também. Então, a disciplina positiva hoje ela tem várias linhas, né, voltadas para a educação infantil para famílias. Tem o que eu uso como base também, que é para os educadores, que é a disciplina positiva em sala de aula, né? E esse aqui, com os educadores, quando a gente apresenta, eles ficam encantados, assim, porque geralmente são pequenos detalhes que a gente não percebe no dia a dia, né? São coisas pequenas, né? Por exemplo, na questão do acolhimento, né? No primeiro dia de aula, eu sempre falo isso, né? O educador tem sempre o costume de querer deixar tudo pronto para a criança para quando ela chega, né? Então a sala está decorada, tem as florzinhas que eles fazem, né? De papel, tem tudo muito lindo, os cartazes todos muito bonitos, e a criança chega naquele espaço que acontece, né? A gente não percebe, mas a criança entra num espaço que já está pronto. Então não é um espaço voltado dela, não é dela em si. Porque a gente construiu tudo aquilo, a gente colocou todo aquele espaço, a gente idealizou tudo. Não foi algo idealizado por ela, não foi algo construído por ela, né? Então, eu sempre começo fazendo essa fala, né? Os espaços onde as crianças estão inseridas têm que ser construídos com ela, em conjunto com elas, onde elas olhem e digam, opa, isso ali me pertence, eu ajudei a fazer isso. É um cartaz, tem ali a minha letrinha, tem ali o meu risco, né? Porque na educação infantil eles ainda não desenham, mas eles rabiscam, riscam, fazem os desenhos deles. Então ali, aquele cartaz, ela vai identificar que é algo dela também. Então a sala também é o meu espaço, né? Eu construí em conjunto com a professora. Então eu sempre falo, não construam, não deixem tudo pronto, vão construindo num processo a pouco. Porque quando tu vai fazendo esse pouco a pouco, tu vai criando um vínculo com essa criança, né? A partir do momento que ela vai construindo junto contigo, tu vai se aproximando e conhecendo cada detalhe dele, né? Então é muito importante esse primeiro momento, a gente não deixar tudo pronto, né? A criança, quando chega no primeiro dia de aula, é interessante a gente se conectar com ela sempre nos olhos dela, né? E o que acontece? A gente geralmente acolhe a mãe e o pai, né? Muitos, né? Eu passei por algumas questões, né? Não digo que são todos os educadores, né, gente? Longe de mim, eu sei que tem muitos educadores que já têm essa visão e já têm esse olhar voltado para a criança, né? E eu não falo só em escola, eu dou um exemplo, por exemplo, na sala de vacina, quando uma criança vai tomar vacina. Eu trabalhei muito tempo dentro da Secretaria de Saúde aqui no município. E eu lembro, assim, que as crianças ficavam gritando, né? E eu pensava, meu, que horror, né? Que ruim, eu trabalhava logo ao lado. Mas o que acontece? A criança vai tomar a vacina, né? O que acontece na maioria das vezes? A gente pega a carteirinha, olha pro pai, fala com o pai, fala com a mãe, né? Quando chega lá na hora de vacina, taca-lhe a vacina na criança, mas não teve uma conexão com aquela criança primeiro. Não conversou com ela, não olhou nos olhos dela,
não se conectou com ela. Então, vai ser somente a pessoa que vai estar agulhada. Então, como é que uma criança vai querer alguém que venha dar uma agulhada? Na próxima vez que ela ir, ela já vai identificar aquela pessoa como a pessoa que me furou. E não a pessoa que conversa comigo, que me acolhe primeiro, que me acalma, para depois vir, né? Ó, vai ser uma agulhada, mas é pro teu bem, né? Vai doer. Tem que sempre falar a verdade para a criança, eu sempre reforço isso. Nunca diz, não dói nada. Porque dói. Né? É desconfortável, né? Então, seja verdadeiro sempre com a criança. E a mesma coisa na escola, né? A gente faz esse contato geralmente com os pais no primeiro dia de aula, olha nos olhos, mãe, fica tranquila, eu vou cuidar bem da criança, vai lá, Joãozinho, senta lá com os amiguinhos, né? E já encaminha ele com os colegas, mas não abaixou e diz, oi, tudo bem? Hoje é teu primeiro dia de aula, né? Eu sou a pro, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe volta no final do dia, sempre, né? Talvez você vai ter que repetir umas 3, 4 vezes, ele vai chorar, talvez, né? Talvez tem crianças que não choram, né? Que adoram e já entram direto. Mas tem crianças que vão sentir essa carência, né? Então, buscar mecanismos, talvez, enquanto família e escola, mãe, olha, ele realmente sente muito tua falta. Vamos fazer. Eu não sei se vocês já viram um videozinho que uma mãe faz um coraçãozinho na mão da menina, né? E a menina, quando ela se sente muito sozinha na escola, ela vai lá e beija a mãozinha várias vezes, né? Que a mãe fala que aquele coração, sempre quando ela sentir falta, é para ela dar um beijo no coração, que é o coração da mamãe que está perto dela. Então, é nesse sentido, assim, né? A escola também traz esses mecanismos para as mães, né? Faz um coração na tua mão, faz um coraçãozinho na mão do filho e fala que sempre que ele sentir saudade é para ele dar um beijinho ali, que logo a mamãe volta, né? Sentiu saudade, dá um beijinho no coração, no final do dia a mamãe vai vir te buscar de volta. E ele vai entendendo que sim, é um dia que ele vai passar, ou uma tarde que ele vai passar ali, mas a mãe chega no final do dia para buscá-lo, né? Então, sempre fazer essa conversa, sempre fazer essa fala com a criança e sempre trabalhar em conjunto com a família, né? Então, sempre tem que ter essa conexão escola, família, né? Em prol a questão dos elogios também, né? Que eu tô fazendo a pós, ó, travou um pouquinho lá. Então, travou um pouquinho a Xana, tô falando então. Oi, Xana, tá travando um pouquinho. Tá todo mundo me escutando? Ok. Conseguindo me escutar? Sim. Oi? Tô ouvindo. Tá conseguindo me escutar? Tá bom. Sim. Sim. Eu tô fazendo uma pós de educação infantil aqui em Porto Alegre, né? Com a coordenação do Paulo Fock. E nós temos a Bianca Fock, que é uma estudiosa também da educação positiva. Ela fez alguns cursos também. Não vou entrar em detalhes, porque eu não me lembro todos os detalhes de tudo que ela fez. Mas ela apresentou esses livros também na pós. E ela falou muita questão dos elogios também. Questão de elogiar, que a gente elogia, ai, que lindo, ai, que tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, né? Não é a forma correta de se pegar e falar isso para as crianças, né? Que às vezes eles falam, eles mesmos se acham, não, mas eu não fiz o máximo de mim. Então eu vou fazer um risco ali e vai estar tudo bom. Não é assim. Então, de chegar de uma outra forma, né? Tem outros mecanismos para a gente elogiar a criança, né? O elogio, quando vem dessa forma, assim, a todo momento, né? Ai, que lindo! A criança fez um rabisco ali e diz, nossa, que maravilhoso, que lindo, né? E a criança olha, não fiz isso assim, não tá tão maravilhoso. Eles têm essa percepção, eles não são... eles sabem quando eles se dedicam de fato àquilo ou quando não se dedicam, né? Então, sempre buscar mecanismos para tá falando, né? Olha, que legal, você caprichou, né? Tu deu o seu 100% nisso aqui? Ou não, 100% não, mas a fala que a gente tem que cuidar muito com a fala, né? Ó, por exemplo, agora eu falei uma coisa que a criança vai pensar em números, talvez, né? Não vai... a criança é muito lógica, ela vai escutar o que tu fala e ela vai identificar a fala, né? E vai pensar já naquilo que tu, né, falou. Então, olha e diz, olha que legal, né? Você caprichou, tá bem legal. Você gostou do seu desenho? E daí joga para a criança, né? Você achou que tá bom? Né? A criança vai dizer, não, eu fiz assim, mas eu não estava muito afim hoje. Tudo bem, hoje você não estava afim, amanhã a gente faz outro, né? E amanhã você vê se você está mais afim, se está interessado em fazer. Mas sempre conversando com a criança, sempre dialogando com ela, para que ela também entenda aquilo que ela está sentindo. Hoje você não está legal, né? Então você não queria fazer isso hoje, fez assim, rapidinho. Não, tudo bem, amanhã a gente faz de novo, né? De outra forma. Daí, como é que tu quer fazer amanhã?
pega as opiniões deles, né? Que eles interajam e participam também, né? Isso é bem importante. A disciplina positiva, ela utiliza 5 critérios, né? Que é a questão da forte conexão, a importância do pertencimento, né? Então, foi aquilo que eu falei, quando a criança chega no espaço, ela vai olhar o espaço, ela tem que se sentir pertencente àquele lugar, né? Ela tem que ver que aquele espaço pertence a ela também, então não adianta você trazer um espaço pronto e idealizado por você sem fazer essa troca com a criança. Talvez no primeiro dia, um bem-vindo, tal, mas tá ok, agora vamos mapear como é que a gente vai fazer a nossa sala, né? O que vocês gostariam de ter dentro da sala? Vamos desenhar isso hoje? Vocês desenham para mim como é que vocês queriam, o que vocês querem aqui na sala. Alguns vão dizer que querem um espaço com carrinho, né? Os meninos e as meninas também, né? Mas alguns vão dizer, não, a gente quer cubinhos, massinha, né? Então, sempre trazendo a eles para eles construírem junto, né? A questão aqui do respeito mútuo, né? Sempre lembrar que a gente não pode ser... Tem aqueles que dizem, né, que é o professor durão, coração duro, né? Que é como eu quero, não tem conversa. E tem aquele professor que é Maria Mole, né? A criança pede, o professor entrega tudo, né? Concordo com tudo, não vou entrar em atrito, porque senão vai ter o choro, a questão comportamental. Então, é melhor não ir contra a vontade da criança e eu vou permitindo, né? Isso também não é saudável, né? Tem que ter a questão do respeito mútuo. A criança tem que ter limites, né? Então hoje nós vamos brincar com isso e, temos 2 opções, a gente brinca com isso ou com isso. Se dá uma terceira opção, já dá problema. Apresenta sempre 2 opções. A questão da comida, muitas vezes as professoras, né, vêm com relato, a criança não come na escola, de jeito nenhum. Mas o que acontece? Muitas vezes na hora do café, na refeição, a gente oferece um leque, né, de refeição. Daí as crianças vão pegando e não comem, né? Eles vão experimentar tudo que tiver na frente. Oferece num dia a banana ou a maçã. Não quero nem banana nem maçã. Ou a banana ou a maçã. Vamos conversar, né? E dialogar. Mas eu não gosto de banana e maçã. O que você gosta, então? Me explica o que você gosta para eu também entender o que você quer, né? Sempre construindo com eles, sempre tendo essa questão do respeito. Vamos fazer um acordo? Ok, então você não gosta de banana e maçã, amanhã eu vou te trazer o que tu gosta, as 2 coisas que tu gosta. Mas aí você vai comer, né? Vamos fazer parcerias aí, sempre construindo em conjunto com a criança. O desenvolvimento, né, e as habilidades, a disciplina positiva, ela traz, lógico que tem que ser algo mais profundo, tá, gente? Eu tô falando muito rápido aqui para vocês, eu não vou me aprofundar, né, na questão da disciplina positiva. Mas ela apresenta como o desenvolvimento, as habilidades, né, uma habilidade para a vida toda, né? Por exemplo, a questão das escolhas, né? Quando a gente tem uma opção de escolhas, eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu não consigo tomar decisões rapidamente. Então, eu fico ali, muitas vezes, refletindo tempo, porque eu não consigo decidir aquilo que eu quero. Se me der 3 opções, eu fico na dúvida, né? Então, eu tenho essa questão, né? E a disciplina positiva, ela apresenta como, se você limita por escolhas, a pessoa vai aprender a decidir desde pequena, a escolher desde pequeno. A partir do momento que tu decide pela criança, quando ela cresce, ela não vai decidir, ela não vai conseguir, ela vai ser uma pessoa indecisa, né? Que sempre tinha alguém que decidia por ela. Então, a desenvolvimento e habilidade a longo prazo, né? Então, aprenda sempre a fazer com que a criança decida o que é melhor para ela escolha. Ela sempre jogar para crianças decisões, né? Lógico que decisões de roupa e essas coisas assim. Não decisões para, hoje eu vou fazer o que ela quer, né? Não nesse sentido. Mas fazer com que ela participe e tome decisões do dia a dia, da vivência dela também. A disciplina positiva também coloca que ela é a longo prazo, né? Os resultados muitas vezes não vão aparecer agora, eles não vão dar resultado, talvez você não perceba agora, né? Mas quando chegar lá na fase da adolescência, tu vai perceber que as tuas ações, né, voltadas para aquele adolescente na infância, estão dando resultados lá na sala de aula, quando ele chegar lá no ensino médio, no ensino fundamental, né? Porque ele vai saber debater assuntos de forma que não vai ter atritos, né? Vão ser debates positivos, né? Então, sempre envolver crianças em reuniões. Hoje deu um atrito aí dentro da sala, então vamos fazer uma roda para a gente conversar e solucionar esse problema? Trazer eles para as rodas, para eles decidirem o que é melhor para dentro da sala.
ah, isso não deu certo com a turminha hoje. Vamos fazer uma roda para entender o porquê que isso não deu certo? Aí faz a roda, conversa com eles, e assim, quando chegar lá na fase da adolescência, no ensino fundamental, ensino médio, eles vão saber fazer reuniões para decidir as coisas quando, por exemplo, um exemplo, né? Terceirão. Por exemplo, a minha filha está no terceirão, né? Que dificuldade que é para eles decidirem como é que vai ser a formatura, né? Como é que vai ser a festa de formatura deles. Porque cada um quer do seu jeito. Então, é a questão da parceria, né? Ser ouvida e respeitada. A criança precisa ser ouvida e respeitada a todo momento. Então, fazer com que eles participem disso já lá na infância, quando levar para a fase da adolescência e da fase adulta, quando nós, adultos também, vamos saber debater de forma mais saudável as decisões e quando alguém não concorda, né? Então, é bem importante, né? Eu estou lendo aqui o que o pessoal está escrevendo, eu vi que eles escreveram alguma coisa que... Ah, aqui, ó, a Zela colocou. Parece que o resultado do que é aqui é possibilitar maior bem-estar à criança no momento presente, ser ouvida e escutada. Isso mesmo, então a gente vai possibilitar no presente, no momento que ela está ali, que ela seja ouvida, escutada e respeitada sempre, né? Esse é muito importante. Opa. Mas antes que eu aperte aqui em coisa errada. Nem vou apertar mais, porque daqui a pouco eu tiro tudo aí da frente. Eu sou muito ruim com essas coisas. Então, convidar a criança... Eu acho que nem tu falou, né, Xana? E assim, independente da filosofia da escola, porque tem muitas filosofias agora, né? Então, tem agora muitas escolas estão se inspirando em Régio, né? De Reggio Emília, tem as escolas montessorianas, tem várias outras, né, inspirações. E não é aquela coisa de deixar as crianças fazerem tudo, né? Tem uma liberdade, tem uma autonomia, a criança pode fazer, a gente tem, mas o educador, no papel de educador de conversa, de troca, de diálogo, de escuta, eu acho que é principalmente a escuta, né? De Isso. escutar É a questão dos combinados, né? Eu vou respeitar o teu espaço enquanto criança que está se desenvolvendo, mas você também tem que me respeitar enquanto educador, né? Por mais que se fale que tem que dar autonomia na criança, mas a pessoa referência, né, é o educador. O educador é a referência dessa criança. Então, as decisões, de fato, vão surgir, né, mas sempre fazendo com que eles participem, né? Mas você vai direcionar tudo isso enquanto educador, né? Eu acho que é bem importante que a gente tenha isso claro, né? Você vai ser o adulto referência da história. Eles são as crianças, né? Mas a gente quer que eles entendam que é necessário tomar decisões desde de pequenos, assim, né? De fazer escolhas corretas, assim, né? É nesse sentido. Eu acho que a disciplina positiva veio, que nem tu falou, assim, ali no início, na tua fala, veio para te ajudar até em como conversar com as pessoas e como passar o que tu estava entendendo. Eu vejo muito em mim isso também. Às vezes a gente quer passar de um jeito, mas aí passa atropelando tudo e aí acaba... Não era isso que eu queria, era diferente. E eu acho que educadores também são assim. Muita gente... Às vezes porque a gente veio também... Ontem a gente estava com a Lu, eu não sei se tu conhece a Lu ou Lucato. Sim, Lucato. Ela comentou, né, e eu me identifiquei muito na fala dela ontem à noite na nossa formação, que ela falou que nós temos, quem fala bastante assim, né, tem a mania de falar e não escutar. A gente a gente não se policia, a gente fala e se atropela e atropela os outros, né, e nem é por mal, assim, mas é porque a gente tem que começar a refletir mesmo, né. Eu vou até mostrar para vocês o livro, né, é a foto que eu tenho na capa que tá ali no meu, né, na fotinho do Instagram, que é a comunicação não violenta. Esse aqui, gente, ele é meu livro assim, ele tá sempre comigo, porque a comunicação não violenta, ela precisa ser praticada diariamente, né? É algo que tu tem que estar todo momento se policiando, né? Eu falo que durante muito tempo eu fui uma pessoa bem passiva, né? As pessoas falavam, eu ficava quieta para não ter o atrito, né? Eu não falava. Depois de um tempo eu me tornei aquela pessoa explosiva, que as pessoas falavam, eu já tinha uma resposta, porque daí eu acumulei demais em mim e de repente se estourou de uma forma. E daí eu comecei a entender que eu não era por mal, assim, é porque eu queria me expressar mesmo, e eu sentia a necessidade de expor o que eu estava sentindo, né? Mas eu não estava me expressando de forma que as pessoas estavam entendendo o que eu estava sentindo.
Eu estava me parecendo uma pessoa muito ríspida, né? Então, eu fui buscar realmente esses mecanismos para conseguir me identificar. E quando eu fui procurar a comunicação não violenta, os psicólogos aí vão olhar para mim e vão rir, né? Eu achava que, agora eu vou aprender a me comunicar de uma forma não violenta, então eu não vou mais debater com ninguém, eu não vou mais bater boca com ninguém. E a comunicação não violenta, ela apareceu para mim para dizer, sim, você tem que debater, você tem que falar, você tem que expor as suas ideias, mas de uma forma saudável, né? E não gerando atritos e conflitos, né? A pessoa te fala alguma coisa, tu vai dizer, não, eu te entendo, mas, né, vou expor o que eu estou sentindo também, né? E daí tu expõe o que tu sente. Nem sempre, lógico, né? Dependendo da pessoa, vai dar o resultado que tu quer. Mas você não vai ficar com aquilo acumulado para ti. Nas formações que eu fiz com o Dominique, até eu lembro que ele me falou, né? Que eu disse, não, teve um tempo que as pessoas diziam, vai lá e fala. Eu disse, não. Mas aí tu não vai ser lembrada, tu não vai ser. Não, mas pessoa lembrada também não é cobrada, então eu preferia não falar. Daí ele disse, aí tu acumulava pra ti e tu não falava as coisas, né? E daí ele disse que tu estava sendo violenta contigo mesmo, porque tu acaba acumulando isso internamente dentro de você. E realmente, eu era uma pessoa que internamente tinha muitos conflitos, porque daí eu internizava tudo isso em mim e não falava para outra pessoa, nunca falava para ninguém, né? E internizando, internizando. E isso eu entendi que veio também da minha infância, porque daí eu busquei os mecanismos e voltei. Daí a disciplina positiva me levou a esse processo também, né? Uma das coisas que eu sempre tinha, minha mãe sempre foi muito rígida, autoritária, né? A forma dela de educar. Então, você não podia dar opinião, você não podia falar. Então, eu aprendi a ficar calada e não dar a minha opinião, não falar. E é isso que a gente tem que aprender, assim, que a criança ela tem que se expressar. A criança é curiosa, né? A criança ela quer aprender, ela faz perguntas a todo momento. E a gente adulto, enquanto adulto, tem a mania de podar a criança, né? Ontem até comentei que a minha filha, quando era menor, ela fazia muita pergunta. Ela fazia muitas perguntas para mim, tudo bem? Eu tosse. Ela fazia muita pergunta para mim, gente, muita pergunta. E daí o que ela perguntava, mas o que é isso? Às vezes, assim, quando tu tava cansado, sabe? Você especula com rodinha, Eduarda. Eu falava pra ela, né? Eu não dava muita atenção. E automaticamente eu fui podando essa curiosidade dela. E a mesma coisa que a minha mãe respondia para mim quando era pequena, ela podava as minhas perguntas, né? Especula com rodinha. Isso não é de interesse de criança, isso não interessa para criança. E a gente vai podando a criança na sua curiosidade nesse sentido, né? E não vai ouvindo as vontades e as necessidades deles muitas vezes. Na escola, talvez pela questão de ter muitas crianças, os educadores também não conseguem fazer esse processo, né, de escuta, de deixar a criança se expressar, porque é muita criança e daí às vezes a gente não tem os mecanismos para isso, né? Então é mais dificultoso nesse sentido. Aí eu vou continuar aqui falando. Mudado nas questões assim, alguns sabe que algumas escolas têm já consegue ter esse olhar e já tem agora já um pouco menos de criança em turma. Eles conseguem ter esse olhar um pouquinho melhor, né? Mas a gente sabe que era complicado. Eu acho que a gente veio também de escolas que eram muita criança. E principalmente eu acho que nas escolas que são públicas, principalmente, tu não tem opção. A vaga é para 25, vai ter 25 em sala. E aí, como é que tu vai escutar? E aí tem todo esse processo. Muitas vezes, assim, os pequenos ainda tem duas pessoas, e os maiores só tem uma. Então, são realidades, né? Mas assim, falando no sentido de quando eles têm necessidade de se expressar, de falar, buscar essas ferramentas que possam possibilitar eles, né? Por exemplo, essas rodas, né? As rodas vão possibilitar deles falarem o que eles, né, sentem vontade. Tem alguns que não falam, mas a partir do momento que uns vão falando, na próxima roda, quem sabe aquele que não falou, amanhã fala, né? Buscar ferramentas que auxiliem eles nesse processo de fazer com que eles dialoguem, né? E expressem o que eles estão sentindo. A questão eu só vou continuar para a gente não perder, porque eu já vi que já falta só 15 minutos para dar 7 horas aqui, né? Vai voando, né? A questão da conexão, né, ali que eu falei, né, que foi um dos primeiros elementos, né, que a gente fala da questão da conexão. Aumente a conexão e o respeito ao se comunicar com a criança olhando no olho dela sempre, né? A importância de olhar nos olhos, o olho no olho, né?
talvez você tenha que se ajoelhar, de sentar, mas se conecte o mais próximo possível, né, da criança. Vai aos poucos, né, se aproximando. É difícil, aqui daí tem uma fala, né, que eu gosto muito da Jenny, que ela fala assim, né, é difícil ficar bravo quando você está fazendo algo, dedicando tempo a assumir uma postura diferente. Então, a partir do momento que tu pega essa postura de respeito com a criança, dificilmente tu vai ficar bravo ou vai gritar, vai agir de uma forma que você não gostaria de agir, né? Então, é nesse sentido, né? Note os sentimentos, né, da criança sempre. É importante também observar que a gente rotula muito a criança com a questão da birra, né? Que a gente costuma falar que não é birra, é questão comportamental. Eu peguei uma pedra, só para mostrar para vocês, porque eu não tenho como mostrar o slide, né? Eu geralmente mostro a questão do iceberg, né? Que é acima aqui, né? A ponta do iceberg. É a questão da birra, que a gente chama, né? O choro, o espernear, o bater o pé no chão. E o para baixo, que fica para baixo aqui, o mais escuro, é o que a gente geralmente não vê no iceberg, que é o que causa essa birra, o que causa isso tudo, né? Que pode ser N motivos na criança. Pode ser a fome, o sono, uma questão que está acontecendo em casa, né? Então, sempre observar ao máximo, né? Parar e observar essa criança ao máximo, assim, que você consiga. Ela não tinha esse comportamento de chorar, de jogar as coisas, de fazer essas birras, né? Então, alguma situação está acontecendo. Então, começa a observar mais isso. Então, é a parte de baixo do iceberg. Eu achei essa pedra aqui, que é mais parecida com o iceberg, aqui o gelo, e a parte assim para, né, ilustrar, porque eu não tinha outra coisa aqui na hora. Então, geralmente a gente vê a parte de cima, que é o choro, o se jogar no chão, o espernear. Mas o abaixo disso, que é a questão do comportamento, ela está com alguma dificuldade. Agora, nesse momento em principal, né? As crianças que estão em casa, né? Muitas delas estão apresentando questões de choro, de manha, e as famílias não estão sabendo identificar. Mas isso pode ser a saudade dos momentos em escola, a saudade do educador, a saudade dos colegas, né? Porque muitas delas não estão tendo a convivência com crianças da mesma idade. Então, elas vão apresentar de uma forma diferente, porque elas não sabem falar que elas estão com saudade. Elas não sabem dizer o que elas estão sentindo. E quando elas estão na escola, é a mesma situação. Elas não sabem ainda dizer que aquele sentimento é saudade, que aquele sentimento é a saudade da mãe que não está ali, que passou o dia inteiro trabalhando. Então, a mãe está trabalhando a semana inteira, mas a mãe ficava com ele até pouco tempo atrás em casa, pelo menos meio período. Mudou a rotina dele. Então, ele vai apresentar uma questão comportamental, né? E pode ser que faça xixi na roupa novamente, que, né, tragam aí algumas situações que você vai ter que olhar e observar, né, e se conectar com ele para identificar isso. E acolher, né, de fato, aquela situação que está acontecendo. Então, é nesse sentido, assim, sabe? De se conectar, olhar nos olhos, observar mesmo. A questão do olho no olho, eu digo que a gente perde isso muito quando a gente se torna adulto, né? Nos encontros presenciais, quando eu faço, eu coloco uma música e faço uma pessoa sentar de frente para outra. E eles ficam olhando um nos olhos dos outros. E eles não conseguem ficar parados de frente olhando um para o outro. E a gente, enquanto adulto, a gente não consegue mais olhar um no olho do outro. Né? E daí eu sempre faço a reflexão, em que momento a gente perdeu isso? Né? De olhar nos olhos um dos outros. As crianças olham muito nos olhos. Elas se comunicam através dos olhos. Às vezes elas nem falam com a gente, mas elas olham nos olhos, né? Em que momento que a gente perde isso? Em que momento que isso é podado da vida da gente? Né? Da questão da conexão nos olhos. É a partir do momento que a gente para de se conectar com aquela criança. Ela vai percebendo que, não olham para mim, né? Então, por que eu vou ficar buscando esse olhar, né? Então, ali a gente vai perdendo tudo isso, né? Então, é importante essa conexão nos olhos e eles buscam muito isso. Como se fosse uma pedida, assim, de olha para mim, eu tô aqui. Então, eles olham nos nossos olhinhos, geralmente, né? Então, é muito disso. Oi, Maria. A Maria colocou, por isso, o professor deve ser um observador que sabe acolher e se propõe a fazê-lo.
Exatamente, né? O educador é a pessoa que vai acolher a criança enquanto ele está no processo na escola, afastado, longe dos pais naquele momento, né? Então a gente sempre tem que buscar. A questão da gentileza e da firmeza, né? A gente fala que não é ser gentil ou firme, mas é sim ser gentil e firme. Os dois têm que estar conectados ali, né? Eles têm que estar juntos, né? Tu não é para ser aquela pessoa melosa que faz tudo que a criança quer, mas também não vai ser aquela pessoa que vai impor o que tu quer, né? Mas sempre tentar a conexão da gentileza e a firmeza ao mesmo tempo, né? A questão ali, por exemplo, um dos exemplos, né? A criança não quer fazer a tarefa, né? Que é aquilo que a gente falou antes, né? Eu sei que você não quer fazer a tarefa e ela precisa ser entregue no prazo, né? Então, a responsabilidade não é tua enquanto educador. Eu quero que você faça, não é eu quero. A responsabilidade é da criança, né? Tu vai jogar para ela essa responsabilidade. Se você não fizer no prazo, tem consequências, né? E a responsabilidade é única e somente sua, da consequência que isso vai causar, né? Todo mundo vai entregar no prazo. Lógico que a consequência não vai ser que nem na questão de antigamente, castigo, isso, né? Mas todos os colegas vão entregar e ele vai ser o único que não vai entregar. Isso vai ser uma consequência para ele. Ele vai ver que ele ficou para trás. Automaticamente isso vai tocar, né? Amanhã tu tem outra chance de fazer e entregar no prazo. Tu viu que todo mundo entregou no prazo, só você que não. Então vamos amanhã participar junto, né? Não vai querer ficar para trás, vamos lá, né? Então incentivá-lo também, né? Encorajá-lo a sempre buscar isso, né? Aqui também tem outra, né? Eu sei que você prefere o intervalo, né? E agora é a hora da aula. O intervalo já foi, né? Então, eu quero que você entre na sala porque agora está na hora da aula. Eu quero, né? Então, eu impondo enquanto educador que eu quero isso, que eu estou dizendo, né, o que é para fazer. Não, você vai jogar para ele novamente. Eu sei que você quer, né? Eu sei que você, né, gostaria de ficar mais tempo, mas agora é a aula, né? Você vai querer ficar ali fora? Isso tem consequências para você, enquanto criança, né? Todo mundo vai entrar e você vai ficar na rua. Daí também tem toda essa questão que vai despertando esse mecanismo na criança, da questão da responsabilidade daí, né? Ele é responsável pelos seus atos, tá? Vamos lá, vou acelerar um pouquinho. Passou muito rápido, gente. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, né? Aqui é a questão da contribuição, né? A gente fala muito, por exemplo, na abordagem Pickler, a questão dos containers, né? Dos brinquedos divididos, né? E daí a gente disponibiliza isso para a criança, coloca na sala, eles jogam os brinquedos para tudo quanto é lado, mas eles não querem mais brincar com aquilo. O que geralmente a gente faz? A gente vai lá, começa a juntar para disponibilizar outro brinquedo. Não, a gente vai disponibilizar outro brinquedo, e isso vai ser algo, um processo um pouquinho mais longo, talvez para eles compreenderem, né? A partir do momento que todas as crianças guardarem. Então, todos vão ter que participar e guardar os brinquedos que estavam utilizando para a gente pegar o outro que vocês querem, né? Então, eles têm que contribuir para manter o espaço onde eles estão organizado. A questão da contribuição, né? Arrumar a cadeira no lugar, arrumar os espaços, pegou um brinquedo, guardou de volta. Isso é a questão da contribuição, né? Isso aqui é uma coisa que dá resultado a longo prazo, porque aí quando cresce, entende que se tirou aquilo do lugar, vai colocar no lugar e aquilo vai ficar organizado. A questão da organização da casa, né? Por exemplo, né? Quando se torna adulto, do espaço de trabalho, é o trabalho coletivo, né? Exatamente. É a questão do trabalho coletivo. Então, a criança vai aprender, né, que aquilo ali vai ser construído sempre em conjunto. A gente brinca junto, mas a gente tem que guardar para conseguir o outro brinquedo. A questão da coletividade mesmo, né? A contribuição, tá? A questão do nosso... Oi? Vai ter que ir quase encerrando, já temos 5 minutos. Oh, meu Deus. Pela minha contagem, né? Uma das questões é o tom de voz, né? A gente tem que sempre buscar falar as palavras num tom, né, de voz bom para a criança, o mais próximo possível, porque nós, adultos, temos o costume de berrar. Estamos lá num canto da sala, a criança está lá do outro lado e chama: ô, João, traz isso aqui para mim, né? Geralmente gritando, né? E é algo nosso, natural, de fato, assim, de falar as coisas e gritar e dizer: traz aqui, vem cá, né? Mas buscar se aproximar mais e falar num tom de voz mais suave com a criança e mais próximo dela possível, né? A questão do tom de voz, da proximidade, do olho no olho, toda essa questão volta aqui de novo. Vou tentar acelerar para ver se consegue.
A outra situação, né? A nossa cultura, isso mesmo, Lenária. A questão da conexão antes da correção. A gente tem o costume de corrigir a criança, né? Ela fez uma coisa errada. Poxa, de novo, cara, olha aí o que tu fez, né? E a gente corrige, mas não se conecta com ele. A gente corrige daqui a criança lá. Vai lá, se ajoelha, olha para ele e diz, tá vendo? Olha o que a gente tinha combinado, a gente tinha feito um acordo, isso não foi legal, né? Então, se conecta com ele, né? Primeiro a conexão, o olho no olho. Eu entendo que tu tá chateado, cara, mas não é assim que funciona. A gente tem um acordo que a gente combinou. Lembra dos nossos acordos de sala? Né? Que a gente vai guardar o brinquedo, por exemplo, no momento que a criança não quis guardar, todos os outros estão guardando. Vai lá, não vai brigar. Eu disse que era para tu guardar e tu não tá guardando. Vai lá, se conecta com ele primeiro, olha nos olhos dele, lembra ele dos acordos que a sala fez, enquanto a turma fez aquele acordo em conjunto, né? Sempre reforçar isso e se conectar. Então, é importante, né? Os estudos têm mostrado que o vínculo com a escola é um fator principal para o desempenho do aluno. Então, quando tu se vincula com ele, se conecta com ele, isso vai ser importantíssimo para a vida dele, né? O vínculo com a criança, isso mesmo, Bel. A questão do afeto, né? Certificar-se que as mensagens estão sendo aceitas e transmitidas de forma correta. Então, sempre verifica, né? Se tu tá conseguindo transmitir o que tu queres da forma saudável, né? E gostosa, assim, que a criança tá captando aquilo, né? A questão de uma reunião de escola, pense numa maneira que você pode demonstrar que se importa com seus alunos, né? Aqui está um exemplo, né? Sorria, recepcione na porta, passe um tempo com ele, procure entender as crenças. Aqui, por exemplo, eu sempre falo, eu não sei quanto tempo tem, eu estou tentando falar o mais rápido possível. Um exemplo, aquela criança... 3 minutos a gente tem. Aquela criança que a gente diz que é a criança problema na sala, né? Ela não para, não para. Mas aí, pô, temos uma sala com 25 crianças, mas teve uma reunião de escola, né? E a gente sabe que esse momento vai ser um momento que tu vai conseguir se aproximar dele, porque daí ele tá lá sentadinho, os outros, né, que estão com os pais, então tu vai se aproximar daquele que dá um pouquinho mais de problema, né? Senta lá, se aproxima, vai puxando um assunto, uma conversa, ali tu vai começar a descobrir quais são as questões das crenças, né, das dificuldades. Essa aproximação e esse vínculo que tu vai criando com ele, tu vai conseguir captar as necessidades dele a partir desses contatos. Então, sempre buscar nesses momentos que eles estão ocupados, tem uma outra atividade com outro educador, busca se aproximar daquela criança que sempre tem aqueles gatilhos, né? Que daí tu vai conseguir captando essas crenças dele e entendendo um pouquinho mais esse mecanismo, desse comportamento dele dentro de sala de aula, né? Isso é muito importante. Eu falo enquanto assistente social, principalmente com as nossas crianças que são mais vulneráveis. Muitas vezes, nesses momentos, essas crianças acabam se abrindo e contando situações, né, que infelizmente acontecem dentro das escolas, dentro das famílias dessas crianças, né. Então, é importante a gente buscar esses vínculos, principalmente com as crianças que apresentam questões comportamentais mais fortes dentro da sala. Geralmente, elas têm alguma situação em casa ou no contexto familiar que elas querem realmente... Elas estão pedindo socorro, mas elas não sabem falar, né? Então, elas demonstram dessa forma, tá? Vamos ver aqui. Jana, eu acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, para a gente poder salvar, senão Tá vai bom. perder. Mas, assim, para o pessoal que acompanhou a gente até aqui, a Shana trouxe, então, assim, essa visão da disciplina positiva, da educação não violenta, de como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, não só na escola, mas em casa também. E como isso é importante, né? A gente começar. E eu acho que tem tanta coisa para falar, e tanta coisa para dar, daria outra live. Sempre dá outra live. Sempre dá. Então, mas a gente pode seguir e continuar acompanhando o trabalho da Shana, o trabalho né? Começar a querer saber um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que a gente precisa saber que existe, né? E a gente pode, de repente, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, colocar também então, a disciplina positiva e a educação não violenta. Te agradeço muito, muito, muito. Quero deixar a tua última palavra para te despedir antes de a gente cortar tudo. Gente, muito obrigada, né? Gratidão por esse momento. Fico muito feliz de estar conseguindo alcançar espaços novos aí, né? Esse é o meu propósito, de conseguir repassar para mais pessoas, né, a educação positiva e essas filosofias tão boas que tem aí. E fico muito contente, né? Agradeço muito o teu contato. E vamos aí, vamos começar mais conexões, vamos mantendo os contatos sempre,
tá bom? Obrigada a todo Isso mundo. aí. Beijo, gente, muito obrigado. Beijo. E quem não esquece, então, a gente seguir lá a página da Xana Aí. também. Compartilhem a Beijo. live e acompanhem a gente. Isso aí. Beijo. Obrigada. Beijo. Tem que Seminário da Zelo no final de semana. Quem não se inscreveu até domingo, Vai lá, dá para se acompanha a inscrever Zelo. ainda. Isso aí, a Gabi Gazelo estava aí também. Isso aí, Gabi. Domingo é o último dia de inscrição. Pode depois seguir, continuar seguindo lá. Um beijo. Beijo.